Essa mesa eu chamo da mesa do chamado. Alguns de nós, passado alguns dias, os discípulos seguem Pedro. E alguns de nós estamos vivendo desistências e frustrações apenas por não lembrar que o nosso Deus está pronto para nos restaurar e mudar a nossa história quando nós decidirmos sentar à mesa com Ele. Jesus está dando comandos para mudar nossa realidade. Ele está trazendo para nós direcionamentos para mudar a nossa realidade. Na madrugada da escassez, Jesus prepara o café da manhã da abundância. Não pegaram nada a noite toda, Rodrigo, mas de manhã, quando Jesus estava com a fogueira preparada, Ele estava com a mesa pronta, só precisava de peixe. Tinha pão, tinha fogo, tinha lenha, tinha mesa, mas faltava o peixe. Eu trago para você uma realidade nessa manhã que o Espírito Santo nos trouxe aqui. Tudo está pronto, mas o peixe, a provisão, Ele coloca na tua mão para se assentar à mesa com Ele. Vem comer. Tem alguma coisa aí? Não. Então joga para o outro lado que está ali. Tem alguma coisa aqui? Não. Então joga para o outro lado que está ali. Mas esse lugar aqui? Não. Joga para o outro lado. Na mesa do café da abundância, Jesus, diante de todos eles, começa a restaurar a vida de Pedro e levá-lo ao lugar do chamado. João 21, versículo 15. Depois de terem comido, depois que eles fizeram todo aquele alvoroço, depois que eles fizeram toda aquela confusão, voltaram para a praia, peixe que não acabava mais. Deu tempo de contar quantos peixes, porque a Bíblia relata era 153 peixes. A Bíblia vai dizer assim: depois de terem comido, versículo 15, Jesus perguntou a Simão Pedro: Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Aí ele respondeu: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus olhou para ele e falou assim: então apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Aí ele respondeu: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo. Aí Jesus disse para ele assim: então apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus olha para ele e pergunta novamente: Simão Pedro, filho de João, você me ama? Aí Pedro ficou irritado, ficou triste, ficou acontordoado, ele ficou mexido, ele ficou movido. E ele para e olha e fala assim: Jesus, pela terceira vez você está me perguntando se eu te amo? E ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu amo. Tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo do universo, tu sabes tudo que existe, tu és onisciente, tu sabes tudo que está acontecendo, tu vive comigo, tu sabes de tudo da minha vida, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus virou para ele e disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Versículo 18: em verdade eu te digo, Pedro, que quando você era moço, você se cingia e andava por onde você queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro te vai cingir e o te levará para onde você talvez não quer ir. Jesus disse isso para significar como que tipo de morte Pedro haveria de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: Pedro, só me segue. Você acaba de participar de todo o processo de restauração do chamado de Pedro. Vou pescar, vou sair para outro lado, vou fazer outra coisa. Pedro, você me ama, não me ama? Amo. Então faça o que você foi chamado para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe que eu te amo. Ele: então não duvide, faça o que você foi chamado para fazer. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, você sabe de tudo, você sabe que eu te amo. Ele: então presta atenção. O chamado
que é lançado na mesa é mais forte do que a vida. O chamado e o propósito que tanto se fala de formas aleatórias, ele é revelado aqui em toda a palavra de Deus como sendo algo vindouro de Deus. É Deus quem estabelece o propósito sobre a sua vida. O teu propósito é uma dádiva de Deus, é Ele que coloca o propósito em você. E por isso ele questiona Pedro falando: ei, por que você está duvidando por causa de um momento, dias? Não, haverão dias talvez piores, haverão lutas maiores, porque não há como se preparar uma estrutura para receber algo maior sem que você tenha que preparar o ambiente. E ele prepara o coração de Pedro e traz para ele esse processo de restauração. As perguntas que Jesus faz, elas são simples para nos lembrar que tudo é passageiro, todas as coisas são passageiras, só que o chamado e o propósito são maiores do que o nosso momento. A minha percepção errada de quem eu sou não determina o que Deus declara sobre quem eu verdadeiramente sou. A percepção que eu tenho de quem eu hoje sou não determina quem Deus declarou que eu sou. Quando ele olha para Pedro, mesmo que Pedro achava incapaz, ele achava-se indigno, ele tinha negado Jesus 3 vezes, ele tinha traído a confiança do amigo, ele tinha deixado de fazer o que tinha que ser feito a partir do seu primeiro momento. Não, ele diz: não, eu tenho a graça, eu tenho a misericórdia. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde você erra e se arrepende, eu te pego pela mão, porque aquilo que eu estabeleci para a tua vida é maior. Come on. Quarta e última realidade: a mesa do Pentecoste do envio. Três cabeças balançando, 2 glória a Deus. Eu vou falar com você da última mesa nessa tarde e vou encerrar. E é a mesa do Pentecoste e do envio. Eles estão restaurados, eles estão preparados, eles já vivenciaram tudo que tinha que viver. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, do versículo 1 a 5: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, versículo 2, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Vem comigo, versículo 3: depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes a seguinte ordem. Eu vou repetir o versículo 4 para ver se você assimila isso em nome de Jesus. Versículo 4 do capítulo 1: e Jesus, comendo com eles, deu-lhes esta seguinte ordem: ei, não se afastem de Jerusalém, mas esperam a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A mesa do Pentecoste e do envio. Agora, a mesa é a igreja, que estava todos os dias reunidos em unânime oração e súplica pelos santos, vivendo com o comando de Jesus e esperando o sobrenatural se materializar como prometido. Agora a mesa passa a ser um ambiente de ativação. Eles agora aprenderam, entenderam, tiveram a plena consciência do poder e do valor da mesa, que a mesa dá destino e propósito, mas a mesa também tem Pentecostes e envio. Agora a mesa proporcionada, nós estamos falando das mesas de Deus, a mesa proporcionada pelo próprio Senhor Jesus, ela foi descrita para que ela acontecesse, mesmo que ele não estava presente no físico. Mas ele disse, ele fez uma promessa para eles.
Antes de ser ascendo no céu, nós lemos no capítulo 1 aqui, antes dele ser ascendido aos céus, ele fez uma promessa: não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. Quando sabemos que nós temos uma promessa de quem nunca falhou, nós assentamos à mesa da esperança para aguardar o momento do cumprimento da promessa infalível. Versículo 4: e comendo com eles, deu-lhes a ordem: não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram. Não foi de um homem, não foi de um patrão, não foi de um governo, não foi de um presidente, não foi de um político, não foi de um pastor, não foi de um líder religioso, não foi de pessoas, não foi do papai nem da mamãe, não foi do teu irmão, não foi do teu amigo, não foram promessas aleatórias. Não, quem fez a promessa fui eu. Quem fez a promessa fui eu, que nunca falhei. Quem fez a promessa fui eu, que nunca deixei de cumprir. Eu não sou homem para que se arrependa, e nem filho do homem. A mesa agora é a igreja, o ambiente agora é a unidade, a postura agora é a oração e a súplica. Eles estavam todos reunidos, unânimes, no mesmo propósito, no mesmo lugar, na mesma visão, na mesma missão, na mesma sentença, na mesma missão, sentados à mesa da esperança, aguardando o cumprimento da promessa infalível, feita por um Deus que nunca falhou. Quando aprendemos, irmãos, sobre a potência das mesas de Deus, passamos e nos tornamos em formadores de mesa. Ah, calma aí, eu estou pregando melhor do que você está dando glória, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda a pregar. Eu estou pegando fogo aqui. Se você está com frio, I'm so sorry, eu estou pegando fogo. Tem glória de Deus nesse altar, tem glória de Deus nesse lugar. Ei, a mesa agora é formada pelos próprios discípulos. Eles não esperam uma mesa ser posta, não, eles fazem a mesa, eles formam a mesa. Como? A Bíblia vai dizer que eles todos os dias iam ao cenáculo, se reuniam e juntos oravam, juntos adoravam, juntos celebravam. Ei, quando aprendemos que a mesa do Pentecoste é a mesa que sela não somente o derramar de poder, mas o revestimento para nos levar a viver o propósito pelo qual Deus designou que cada uma das nossas vidas vivesse. A mesa do Pentecoste nos ensina que o sobrenatural não nasce com pressa, o poder não vem da força humana, e o avivamento não é fabricado. Eles todos são frutos da obediência. Quando eu obedeço e eu me torno formador de mesa, esquece. Quando eu aprendo a obedecer, que o lugar aonde eu preciso estar, Martinha, é na mesa que eu proporciono, o jogo muda. Agora eu não escolho mesa, mas a minha mesa é a mesa escolhida. Calma, eu estou pensando muito, irmão. Pelo amor de Deus, me ajuda em nome de Jesus. Ao cumprir-se, Atos capítulo 2, versículo 1. Vou pregar para você agora e vou encerrar, eu prometo. Atos capítulo 2, versículo 1. Deixa eu te mostrar a mesa sobrenatural. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, chega o momento quando a mesa está preparada, não pronta, preparada, que o dia de Pentecoste se cumpre. Pode demorar um dia, pode demorar um mês, pode demorar um ano, 10 anos, 20. Tem coisas que eu estou esperando há 30 anos. Tem coisas que eu esperei 10 anos. Tem coisas que eu esperei 20 anos. Tem coisas que mulheres esperam 9 meses. Tudo se espera quando está-se firmado na vontade de Deus. Eu começo a proporcionar a mesa. Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, versículo 2. De repente, fala para alguém hoje em nome de Jesus, de repente.
Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, de repente. Ei, de repente. Fala para ele assim: de repente. Ei, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e ele encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Ei, e apareceram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo de Deus. A promessa se cumpriu. Ele prometeu: em poucos dias eu vou fazer. Ele prometeu: em poucos dias eu vou fazer. Prepara a mesa, senta na mesa, me chama para a mesa, que em poucos dias eu vou fazer. O Espírito Santo desce, o fogo aparece, o vento sopra e a igreja nasce. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia. Ei, Lagoinha, em nome de Jesus, na mesa todos foram cheios, no Pentecostes todos foram cheios do Espírito Santo, para viver com autoridade e prosperidade o chamado pelo qual Deus estabeleceu em uma promessa. Fica de pé no seu lugar. A mesa do Pentecostes, ela não sela um derramar de poder, ela sela um revestimento espiritual que nos transforma em portadores da presença de Deus. Agora o Espírito Santo ele habita em nós. Agora eu sou o formador de mesa, construtores de ambientes e formadores de mesas que transformam, aonde chegamos com tempos de autoridade para formar mesas de salvação. Ei, irmãos, a mesa do Pentecoste é a mesa que gera a igreja viva, missão ativa e avivamento contínuo. Eu encerro dizendo: as mesas de Deus definem propósitos.